seja bem-vindo ao podcast da SGORG. Eu sou a Carolina Oliveira, sou professora de ginecologia da UF. Estou aqui com a Karine Mello, que é médica também lá do serviço do Antônio Pedro. A gente faz parte de uma equipe do ambulatório de patologia do trato genital inferior. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer quando a paciente tiver um teste positivo para o HPV. Esse é um tema importante que gera muita dúvida no dia a dia, muita ansiedade por parte das pacientes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, Karine? Isso. Obrigada pelo convite, obrigada, Jorge. Então, acho que a primeira coisa, frente a um teste positivo, é primeiro, assim, tranquilizar a paciente, né? Antes de tudo, porque a maior parte delas chegam de cabelo em pé no consultório, querendo saber o porquê, de onde veio, como é que foi, se foi o parceiro, a parceria ou se não foi. Acho que é acalmar, explicar que é uma IST super comum, 80% da população vai ter contato com HPV ao longo da vida, né? E depois que acalmar, aí sim, traçar como vai ser o manejo, né? Então, quando você tem um teste molecular, que a gente fala que é PCR, tá? Não é a captura híbrida que a gente está usando, que você consegue diferenciar se é um tipo 16 ou 18 ou não 16 18, né? Porque a captura híbrida não consegue. Ela separa em dois grupos, em grupo de alto risco oncogênico e baixo risco. Só que pra gente não interessa a questão do baixo risco, porque a gente quer saber sobre câncer, né? Sobre rastreio de câncer, então, atualmente é o PCR. Então, se você tem uma citologia... Não, desculpa, não. Teste HPV, que é tipo 16 ou 18, você encaminha para colposcopia imediatamente, independente do resultado citológico. E se for não 16, 18, aí você vai ter acesso à citologia, né? Os laboratórios, hoje em dia, ainda não estão muito acostumados com a questão do teste reflexo, da citologia reflexa, porque que é diferente do coteste, né? A citologia reflexa, você pega o material que você colheu, endocervical, ectocervical ali, e que rodou para fazer o teste, e liga para o laboratório e pede para ele fazer a citologia daquele material. O coteste, você faz a coleta e pede para fazer os dois exames juntos, né? Citologia e colposcopia. Pesquisa de HPV. De HPV. Então, assim, atualmente usa muito o coteste, mas acho que daqui para frente a tendência é o laboratório ir já se ambientando e a gente também ambientar e ter essa atenção. Por que a gente não faz de cara? Porque se já vier com um teste de HPV vier negativo, não tem necessidade de fazer a citologia, de desperdiçar o trabalho do médico patologista que está fazendo, o citopatologista, desperdiçar o dinheiro tanto do paciente ou do plano de saúde. Então, tem essa questão. Então, quando é não 16, 18 e tiver uma citologia positiva, você encaminha para a colposcopia. Não 16, 18, citologia negativa, você repete o teste de HPV em 1 ano, e se em 1 ano o HPV continuar persistindo ali no colo da mulher, aí sim encaminha para a colposcopia. E no 16, 18 não tem nem que discutir, né? Como falei, colposcopia imediata. Agora, se teste dando negativo, 5 anos de tranquilidade, falar para a paciente que ela tem que ir na consulta anualmente para examinar, porque não é só HPV, não é só de HPV que vive a ginecologia, né? Muita coisa. Tem o rastreio da mama, enfim, de outras coisas. Mas que o teste mesmo em si não precisa ser feito com uma periodicidade tão curta, porque é um teste caro, um teste super sensível e que vai ficar vindo aquele HPV ali por um tempo, pode persistir por um tempo e depois eliminar o vírus, não tem por que ficar ali querendo saber se o vírus eliminou, se não eliminou, enfim, é isso. E aproveitar um pouquinho também falar desse gancho, né, sobre a questão da prevenção, né, não só o teste do HPV, que está muito na moda, né, falar do teste. Mas uma coisa que está aí há muito tempo e as pessoas não dão ainda importância, né? Que é a vacina. A vacina do HPV está disponível no SUS, é a quadrivalente, que ela protege contra 4 tipos de virais, 2 que causam a verruga, que é os tipos 6 e 11, e 2 que causam 70% dos cânceres cervicais, que é os tipos 16 e 18. Atualmente está estendendo até 19 anos em busca de resgatar a população que não foi vacinada. Agora passou para dose única, antes eram 2 doses, agora com uma dose só a OMS já considera como vacinado. E está disponível no SUS, né? Então, não só para essa faixa etária, mas também para populações especiais até 45 anos, de 9 a 45, para pessoas que convivem com HIV, pessoas que têm papilomatose respiratória recorrente, usuárias de profilaxia pré-exposição para o HIV, pessoas oncológico, está em tratamento oncológico, transplante de órgãos sólidos. Então, nessa população está indicada a vacina e é só procurar, né, a rede pública para poder fazer a vacina. E, no caso, são 3 doses.
E aí, já na questão do setor privado, a quadrivalente ela saiu, agora está vacinando a nonavalente. E, no caso dela, são de 2 a 3 doses, depende da faixa etária, né? Então, a diferença da nonavalente para a quadri é isso, né? 9 tipos de virais, que são os 4 que já existem na quadri, e mais outros 5 adicionais, visando proteger contra os outros tipos que, embora não sejam tão preocupantes quanto o 16 e 18, tem sua importância, inclusive no Brasil, né, Carol? Já tem estados que os outros tipos estão começando a sobressair do que o 16 e 18, né? O 31, enfim, já está tendo uma mudança nesse painel, né? Então, acho que é importante reforçar sobre a vacinação, que são as 2 formas de prevenção que a gente tem, né? Vacinação e do rastreio. Sim, então exatamente. Então, relembrando, né? O teste molecular ideal é o PCR. É o PCR. Né? A captura híbrida, ela existe, mas ela tem menor sensibilidade e ela não consegue dizer para a gente qual tipo que a paciente tem. E como você já disse, é importantíssimo saber qual o tipo viral, porque se o 16 e o 18 estiverem presentes, a conduta muda, né? Essa paciente vai para a colposcopia, dado ao maior risco dela de fato ter uma lesão independente do resultado preventivo. Sim. Inclusive, outra lembrança é que se a paciente tiver um HPV 18, ele também é um dos principais causadores das lesões glandulares. Sim, Então, ela vai para a colposcopia e vai ter uma avaliação aí mais, né, direcionada também para esse canal endocervical. A gente vai colher também uma nova histologia do canal endocervical. Então, a conduta é diferente, a gente precisa muito saber qual é o tipo Sim. e ter um teste com melhor desempenho, que é o PCR, né, que tem ali a melhor sensibilidade. É muito bem lembrado. Então, a Karine já falou também dos tipos que, às vezes, o 31, 33 sobressai, né, em cima do 18, especialmente. O 16 acaba que ele ainda vence, né, no mundo todo. E muito bem lembrado sobre a vacina, né, que está lá, disponível há mais de uma década agora, né, desde 2014 que a gente tem, e a gente não tem uma boa cobertura vacinal, mas a gente precisa chegar lá, a gente tem uma meta pactuada aí também com a OMS, né, para tentar erradicar o câncer de colo. Então, a gente deve vacinar pelo menos 90% das nossas meninas, né? E por isso o Ministério da Saúde faz essa mudança ali, né, para dose única, tentando resgatar mais pessoas, estende até 19 anos para tentar aumentar essa cobertura vacinal. A gente precisa também de uma alta cobertura vacinal para que essa dose única seja de fato suficiente para a redução do câncer de colo, né? Então não adianta a dose única numa população pequena também. Tem que ter uma alta cobertura vacinal para que isso dê certo, como deu nos países desenvolvidos, em que agora se faz dose única porque tem uma alta cobertura vacinal. Né? Então, isso é importante também das pessoas entenderem. Né? Os outros grupos que têm direito à vacina e nem sabem, né? A gente fica lá no ambulatório, relembrando, você pode tomar a vacina. E as pacientes, às vezes, têm dificuldades, né? Pacientes transplantadas vão aos postos e, não, você não pode, não está no grupo. E a gente já até imprimiu, né, os documentos lá para ela levar, não, aqui eu tenho direito, e elas conseguem a vacina. E aí, com a nonavalente, que a gente não tem na rede pública, como você disse, estende para mais 5 tipos. Com isso, a gente ganha, né, uma proteção adicional para 90% de proteção do câncer de colo, né? O que é muito interessante, mas a gente tem que dividir com a paciente, né? Tem pacientes que já fizeram o esquema completo da quadrivalente e às vezes não conseguem arcar com a nona. Então, elas têm que entender que, ok, foi ótima, a vacina que elas fizeram é ótima, né? Para quem puder, você tem que dar informação, né? Se ela puder entender que para ela isso é viável, tem esse benefício adicional, ela vai fazer novamente a vacina nonavalente. Mas a vacina que tem no SUS também é, obviamente, muito boa. E os tipos 6 e 11, a gente nem costuma pesquisar, né? Que são os tipos de baixo risco. Mas eles causam 90% das verrugas genitais. E é um problema para o paciente, né? Estético, e causa um mal-estar ali, né? Psicológico absurdo, né? Físico, às vezes os tratamentos são demorados. A gravidez, então, né? Muitas pessoas abrem um quadro exuberante na gestação. E outro ponto, né? A papilomatose respiratória recorrente, que também tem relação com esses tipos de baixo risco, uma doença de alta morbidade, né? Inclusive, as crianças com mais de 2 anos estão sendo contempladas com a vacina por conta disso, né? Porque alguns trabalhos mostraram redução de recorrência com a vacinação, mas isso tudo poderia ter sido evitado se lá atrás as pessoas tivessem sido adequadamente vacinadas, né? Então,
Então, assim, os 6 e 11, de fato, não vão levar ao câncer, mas vão levar a doenças muito desagradáveis. Além de pensar em saúde pública, né? Um custo absurdo, né? Milhões de verrugas genitais. Sim. Muda até via de parto em alguns casos, né? Quando obstrui o canal de parto, também impacta em outras questões, né? E lembrar que o HPV também não é só colo, né? Assim, quando a gente fala de vacina, é falar de câncer de pênis, orofaringe, né? Não só câncer, canal mas anal, né? Canal anal, né? Vulva, vagina. Então, existe uma cobertura para um outro problema, né? Então por isso que vacinou os homens só para poder as mulheres não se infectarem? Não, porque também tem benefício para o homem, né? Então, existe um preconceito ainda da vacina, uma resistência, na verdade, acho que a palavra melhor é essa, uma resistência a ser feita a vacina dos meninos, pensando assim, mas se usar camisinha, mas a camisinha não cobre 100% da área exposta ali, você tem um contato pele a pele que pode transmitir, né, sexo oral, enfim, outras coisas também, mas lembrar que tem benefício para homens e mulheres, não só para proteger as mulheres, os homens vacinam, mas proteger eles mesmos, né, a si próprio, para poder não ter outros problemas também. O próprio câncer de orofaringe, que tem crescido em cima como causador HPV, em cima do cigarro, né? Muito. E poderia ter sido protegido com uma vacina, né? Então, para fechar, acho que acalmar a paciente, né? Frente a um teste HPV positivo, né? Que mais você gostaria de dar alguma outra lembrança? Acho que é só realmente frisar a primeira importância da vacinação, que é a prevenção que vem antes da doença, que é o melhor dos mundos, né? E segundo, fazer o rastreio de forma adequada, não querer fazer antes da idade preconizada, que você vai ter muito positivo que não vai refletir em doença, né? Porque o paciente jovem infecta muito, mas também clareia muito, elimina muito vírus. Então, isso não gera impacto para câncer. Por isso que a gente rastreia mais para frente. Então, acho que é evitar rastrear fora da idade que não é contemplada pela diretriz, né? Buscar sempre fazer o rastreio dentro da idade e no período certo, para não ter um desespero maior do que já ocasiona esse teste, né? Um teste positivo já é ruim, se ficar colhendo todo ano ali para ir buscar, às vezes não muda também tanto. Então, ótimo. Então tá bom. Muito obrigada, Karine, pela participação e até a próxima.